conectivos são itens relativamente fáceis de serem acertados nas redações e, portanto, ganhar nota. Mas existem alguns detalhes que as pessoas não sabem e, portanto, não passam para você. Como, por exemplo, como ele deve ser feito através dos parágrafos. E entre os parágrafos, como é que se faz? Fica comigo nesse vídeo que você vai descobrir. Olá pessoal, eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens, já tive participação em bancas de concurso e nesse vídeo eu vou dar para vocês aí uma degustação de uma aula gravada de um curso que a gente faz, que as pessoas têm que pagar, mas aqui você vai assistir um trecho de graça sobre conectivos, que são itens muito fáceis que não podem faltar, que você tem que ser capaz de fazer na redação, senão você vai perder ponto e o coleguinha com certeza vai conseguir. Terminou a aula, gostou do conteúdo, pode se inscrever no curso que ainda está em andamento lá no link nas inscrições. Então, sem mais delongas, bora lá. Nós vamos ver uns exemplos aqui de como que às vezes nem precisava do conectivo, mas se você não colocar o conectivo, a frase vai estar certa, mas você vai perder nota. Nesse primeiro print que eu coloquei de exemplo, seria como mais ou menos o seu texto ele deveria trazer conectivos. Então, você tem um texto ali com conectivo no início, texto, conectivo. Depois conectivo, pulou ali 2 linhas sem. Depois você teve no terceiro parágrafo ali conectivo o tempo todo. E depois lá no fim só mais uma linha sem. Percebam que aqui nós temos 2 tipos de conectivos e vocês têm que trabalhar com os 2. O primeiro deles é esse aqui que está no meio aqui, ó, que é esse conectivo do meio, que é o que a gente chama de intra, né? Ele está dentro do parágrafo, é o conectivo dentro do parágrafo. E o outro é o conectivo que é entre parágrafos, que é esse inicinho aqui, tá? Esse inicinho de cada parágrafo você necessita colocar conectivo. Da mesma forma que você tem que colocar dentro. Os 2 valem ponto. Por quê? Acabei de falar lá atrás que os conectivos eles trazem a fluidez para o texto. Se o seu texto não tiver conectivo, ele fica truncado. A gente chama de texto truncado. O que é um texto truncado? Você fica trupicando nele ali, você não consegue entender o que uma coisa está ligada à outra. Vamos lembrar que quando você está fazendo um texto, você não está lá para explicar para o examinador. Muitas vezes eu recebo texto, corrijo, mando para o aluno fala assim, mas eu quis dizer tal coisa. Eu falo, tudo bem, mas você não disse. O seu texto ele tem que ser em si mesmo. O examinador tem que pegar o seu texto, capaz de dentro do texto, chegar lá, colocar a primeira parte, colocar a segunda parte, colocar a terceira parte. Dentro do próprio texto. O texto ele tem que ser, vamos dizer assim, completo em si. Então quero que vocês entendam isso. O seu texto ele tem que ser por si só. E é esse conectivo primeiro aqui, primeirão lá, você tem que tomar muito cuidado, porque esse conectivo ele jamais vai poder ser o conectivo que dê a entender que você está puxando alguma coisa do texto. Então se ele der a entender, se você começa com um conectivo como portanto, como dessa forma, se esse seu conectivo primeirão aí, ele for um conectivo que leve o examinador a perceber que é um conectivo que ele está puxando do que veio de antes, só nisso daí você já vai perder praticamente uns 200, 300 pontos. 200, 300 eu digo como se fosse no Enem, porque ali você vai ter 20 pontos, então 200, 300 você vai perder, são 20, você vai perder uns 4, 5 pontos. Ou seja, já era, você não vai passar. Porque o seu texto ele já vai deixar de ser considerado um texto completo em si mesmo. Se você nesse primeirão aqui, você vem aqui e coloca dessa forma, portanto, isso já vai arrebentar com a sua nota. Dependendo do examinador, se ele for carrasco, ele arranca 5. Mas vamos supor que ele seja bonzinho, arranque 3 pontos seu por parte faltante do texto. Já era. Sua redação aqui, na primeira linha, o cara já tirou 3 pontos. De resto aqui você vai cometer um erro ou outro, porque ninguém é de ferro. Então, praticamente game over por causa de uma palavrinha inicial. Agora, olha só, a gente tem aqui o interparágrafos, ou seja, entre os parágrafos. O outro era intra. Então, intra seria dentro. Agora, o inter vai ser entre. Esse aqui vai ter 2 exemplos na sequência que eu quero que vocês percebam a diferença entre eles. Ó, o tratamento de algumas doenças é mais comum em geral, não entende a gravidade dessas doenças. Tendo em vista o supracitado, então o supracitado ele está falando do aqui de cima. Espero que vocês concordem comigo. Tendo em vista vai ser um conectivo que nós temos sempre que começar com ele. E aqui ele está falando o supracitado. Aqui ele poderia ter colocado assim, ó. Além disso, ou acrescenta-se alguma coisa que já puxasse.
Agora, olha a diferença desse outro, que se quiser eu até coloquei como um interparágrafo fake. Tendo em vista o estigma associado às doenças mentais, esse tendo em vista aqui, ele não está puxando do de cima. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Esse tendo em vista aqui, ele está relacionado ao estigma que está vindo na frente. Esse tendo em vista aqui, quando ele continua com o supracitado está puxando de cima. Olha aqui como que, diante dessa situação, qual que é a situação? Ela estava aqui em cima. Por outro lado, qual que é o outro lado? Além do lado do de cima. Portanto, o que é o portanto? Depois de tudo que você falou. Você percebe que esses 3 conectivos aqui, eles estão puxando o que foi dito antes. E é isso que você tem que fazer. Agora volta lá no início da aula que eu falei o seguinte, você tem que tomar muito cuidado com o seu primeiro conectivo, com o conectivo pé na porta. Olha que nessa listinha aqui, eu coloquei para vocês contemporaneamente ou diernamente. Olha que aqui eu não coloquei dessarte, eu não coloquei portanto. Por quê? Porque no primeiro parágrafo de cara, você não pode colocar isso. Você vai ter que colocar no primeiro parágrafo e começou a redação ali, você vai contextualizar. Você vai dizer, hoje em dia, o problema tal no país. Hoje em dia, a questão do tal no país. Então você vai contextualizar o treco. Você não pode dizer assim, dessarte é o problema, não, porque o dessarte você estaria puxando, como se fosse aqui, Então você começou lá no seu texto, lá, você foi bocó, já começou dizendo assim, diante dessa situação, o problema do não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ora, o conectivo diante dessa situação, ele, por definição, está puxando alguma coisa que foi dita lá em cima. Então, se ele está puxando alguma coisa que foi dita lá em cima, por definição, você não vai estar com a sua redação começando do zero, porque a sua redação, ela está, sabe Deus lá, por quê? Puxando alguma coisa lá de cima. E você não pode fazer isso. Então entenderam que esses conectivos aqui, eles puxam do parágrafo anterior, porque eles não são o primeiro. No primeiro você não pode puxar nada. No primeiro você já vai começar contextualizando na época e na data correta. E por isso que eu coloquei esses dois aqui, do tendo em vista o supracitado. Esse supracitado está puxando de cima. Esse tendo em vista o estigma, ele tá falando para frente. Então, esse aqui, esse tendo em vista aqui, tal, esse cara aqui, ele vai ganhar ponto, porque esse conectivo aqui, ele tá puxando de trás. Esse aqui só tá relacionado ao da frente. É como se esse parágrafo da linha 17, que terminou na linha 17, ele não tivesse uma conexão com o parágrafo da linha 18. Então, saquem o seguinte, esse aqui tem conexão entre a 20 e 21, tá? Ele tem conexão. Ou seja, ele vai ter coesão aqui no que se refere à palavra. Esse aqui não vai ter, porque esse aqui já está puxando para frente. E a tendência de você, num texto aqui desses, não colocar isso, é você acabar tendo problemas de coerência depois, porque você vai acabar falando de alguma outra coisa que você esquece na hora da prova, né? Então você vai acabar falando de alguma outra coisa, e essa alguma outra coisa que você está falando, às vezes ela não estava nem relacionada ao que você falou aqui em cima. Então por isso você tem que ficar muito esperto com isso. Já falei e vou repetir. Fiquem espertos para você não fugir do seu tema e para você não fugir daquilo que você está falando. É muito fácil se perder durante o texto, é muito fácil. Então aqui, deveria haver outro conectivo com essa realidade. Portanto, aqui nós temos, essa realidade está normalizada, bababá. A coesão é interparágrafo, mas não é um operador argumentativo. Trata-se de uma coesão referencial com a função de retomar a ideia apresentada no parágrafo anterior, sobretudo em um texto final. É um processo para falar, olha só, aqui você deveria colocar com essa realidade, vírgula, portanto, está sendo normalizado, bababá. Então, aqui já vai ter outra coisa. Você vai ter um conectivo que puxa de cima, ou seja, você está ligando os dois parágrafos, mas aqui você poderia e deveria, seria de bom tom, acrescentar um conectivo, que esse já seria o operador para você entrar na argumentação. Não tem problema você colocar aqui assim, essa realidade, diante dessa realidade, vírgula, portanto, está sendo normalizado. Essa aqui já é outra coisa. Então, aqui você precisaria, finalizando essa parte, essa realidade, vírgula, portanto, está sendo normalizado, era isso que você deveria falar. Esse parágrafo, esse aqui, ele está puxando do de cima, mas aqui estaria faltando um portanto para você trazer o resto da questão ali para dentro do que tu estavas a falar.